Vai ficar... Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar, porque hoje é o dia 28 de junho, do Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Nossos convidados são Ana Lúcia Lodi, que é especialista em gênero e direitos humanos pela Fiocruz e que vai nos contar, entre outras coisas, a sua história. Ela é militante, inclusive, do movimento LGBTI. Prazer em tê-la aqui. Obrigada. Você está entrando e saindo, né? Porque você está em evento na Globo, não sei o quê, consultora da Glória Pérez, muito bom. Não, está vendo hoje o evento em Solar Botafogo, justamente por causa do dia 28, né? Então, eles estão fazendo um evento em homenagem ao dia de hoje, com vários militantes e vários filósofos, sociólogos, para um público, um evento que já houve fechado. Em função... E agora está aberto. E agora está aberto ao Tava público. Estava cheio de gente? Lotadaço, gente, Legal. em pé nas escadas. Eu vim de lá, vou voltar para lá depois. Maravilha. Nós estamos com Maria Lúcia Reibold, que é mãe do Gabi, que é um jovem trans. E ela vai falar conosco sobre amor, preconceito e essa sua relação com o filho. Prazer em tê-la aqui, Maria Lúcia. Prazer todo meu. Estamos com Henrique Rabelo, que é advogado e que é membro da Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB do Rio de Janeiro. E ele vem nos falar sobre justiça e discriminação, entre outras coisas, né? Com certeza. E estamos com Caio Prado. Caio Prado é cantor, é compositor, é militante da causa LGBTI e faz parte do grupo Não Recomendados. Quer dizer, não estamos dizendo isso, nós adoramos o grupo. E a gente vai ver por que ele se chama Não Recomendados. Nós estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como participar do programa hoje, não é isso, Bruno? Super recomendado, né, não, Vera? Você que está em casa, para participar do Sem Censura é muito fácil, aliás, a sua participação hoje é fundamental, muito importante. Manda sua mensagem aqui pra gente, pode ser pelo Facebook, Twitter, Instagram, tá valendo tudo, ela cai aqui, eu passo para eles, é bem simples. Ok, então deixa eu pedir para o Caio Prado, ele com o Felipe no violão, 7 cordas, né, Felipe? Isso aí, 7 Muito cordas. bom. Para eles, o que você vai cantar, Caio? Não recomendado. Vamos lá ver isso. Por favor, tudo seu. Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado. Oh.
nos seus olhos. Não creia no seu coração. Não beba do seu copo. Não tenha compaixão. Diga não à aberração. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto, não recomendado. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Ai, que lindo. Muito bonito. Vem pra cá, senta lá junto do Bruno. Depois disso, Maravilha. quem vai falar que ele não é recomendado, né? Super recomendado. É bem recomendado esse garoto. Eu fico encantada com o timbre da voz dele. É, bonita a voz. E a força que tem e que sai. Fico muito encantada. Deve ser Muito coisa de espontâneo. juventude. Só pode ser. Muitas Sempre referências. foi assim, não foi? Música brasileira, né? Música brasileira me inspira desde sempre pela minha mãe, ouvindo Ana Caymmi, Bethânia, Milton Nascimento. Então isso vem comigo. Eu ouvi muito, são as minhas referências E de traz música. muita verdade das suas vivências também, né? Também. E ele é meu processo de compositor. composição. Essa Então, eu tua- recomendava essa uma música é composição tua, né? minha, é. E a composição, para mim, veio para querer falar o que eu queria mesmo. Eu acho que o artista, compondo, transmitindo os seus pensamentos, consegue alcançar muito mais coisas. A gente está numa época que é essencial ter novas vozes, novos pensamentos, novas óticas. Então tá, a ideia desse programa hoje são as dores e as delícias de ser LGBTI. Vamos lá, Ana Lúcia. Você dá palestras e é consultora, e você chegou a isso como? Como eu estava te dizendo, assim, a minha formação original não tem nada a ver com isso, né? Eu costumo dizer assim, quando as pessoas falam assim, mas qual é a sua formação? Eu falo assim, está com tempo? Porque, assim, minha mãe brinca que eu estudei tantas coisas, tantas áreas diferentes, se eu juntasse tudo numa área de formação só, já estava no pós-doc, né? Mas, na realidade, eu por ter, até onde eu saiba, e até hoje ninguém levantou a mão para falar assim, não, Ana, mas tem outra criança aqui em outra situação. Até onde nós saibamos, né, que a gente está nessa militância há algum tempo. Vocês todos se conhecem? Eu conheço o Henrique, Tá. agora... Você conhecia a Maria Lúcia? Não, conheci não. E você conhecia o Caio? Desde a pauta do programa já nos adicionamos no Temos um Facebook. amigo em comum. Hein? Temos amigos em comum, Tá. Porque um amigo em comum já fez uma matéria no jornal comigo, com o meu filho. Mas eu fui a primeira mulher no Brasil a ter um filho com uma outra mulher dentro de um casamento lésbico com reprodução assistida e doador anônimo. O que isso quer dizer? Não foi um filho que veio de um casamento hétero, não foi um filho adotado, não foi com um amigo. Foi um doador anônimo, numa reprodução assistida, duas mulheres juntas resolveram ter um filho. Tá. Né? Então, até onde a gente saiba, foi a primeira criança no Brasil, que hoje é um rapazinho, tem 15 anos. Então, 15 anos atrás, isso foi uma grande 16 novidade. anos atrás, é mais comum hoje? Houve um baby boom, né? De casais de mulheres e depois, em seguida, de homens tendo filhos dentro de famílias homoafetivas. Dentro das relações homoafetivas, graças a Deus. Só que a média dessas crianças hoje estão aí em 5, 6 anos. Eu tinha referência 0, mas também eu não tive, naquela época, nenhum problema de achar que eu não tinha direito a isso. Isso não passava pela minha cabeça, que eu não tinha direito a isso. Então, quando eu digo assim... Ainda não tinha o casamento gay, tinha já relação estável, né? Não tinha nada. Não tinha nada, nem relação estável. Não tinha o nada. casamento... A união estável foi reconhecida em 2011, né? Pelo Supremo Tribunal 2013, Federal. Nós estamos falando da década de 80. Eu sou um pouquinho mais velha do que muita... Não, mas o seu Ana filho é do Lúcia, início do ano década 2000, né? de 80... Quando eu tive meu primeiro década relacionamento... de 80, eu tive filho também nessa época. Quando eu perdi 50 amigos por causa da AIDS, entendeu? Então, eu me lembro bem quando da eu tive o década meu de primeiro 80. relacionamento com outra mulher,
Nesse eu acho que as pessoas falam assim, não, porque quando você virou ativista, eu achei que eu estava virando ativista agora em 2014. Aí eu descobri que eu já era ativista desde a década de 80. Porque na década de 80 eu apresentava a minha mulher, minha primeira mulher, quando todas as minhas amigas viviam com as suas mulheres e essas mulheres eram as suas primas que moravam com elas, eram as suas melhores amigas que moravam com elas. A minha mulher era a minha mulher, para o meu porteiro e para o meu chefe. Então, eu era ativista e não sabia. Porque você tinha uma boa relação com a tua família, certamente. Não? Sim, mas no porque eu acho que deve ser básico para você poder bancar, né? Antes de eu chegar a saber que eu ia ter, eu não sabia que eu ia ter. Mas mesmo assim, eu cheguei lá e falei, e era. E graças a Deus tive. Mas eu antes na hora que eu me dei conta que isso estava acontecendo, eu falei, bom, e se não for, eu vou bancar isso assim mesmo e vou levar adiante. E graças a Deus tive. Minha mãe virou para mim e falou assim, olha, eu não sei como é que é isso, mostrou que isso era confuso para ela, mas eu falei assim, bom, mas vamos lá, vamos ver como é que é isso e... Isso foi o casamento ou já o filho? Não, isso foi quando a gente sentou para conversar de que eu estava apaixonada por outra mulher. Tá. Você há de convir que foi uma boa atitude, né? Foi uma excelente atitude. Já a mãe da pessoa com quem eu Porque já é complicado para a própria pessoa, lá atrás. Para mim não foi muito, não. Não foi, não? Pra mim, eu levei 2 segundos para sair do armário. Que coisa boa. Que coisa boa. Ih, tô gostando de uma mulher, e é isso. Que bom. Eu sempre parti do princípio que se você tem um problema com isso, esse problema é seu. Ele te pertence, eu não vou me ocupar do seu dodói. Tá. E isso eu acho que é uma atitude que eu ensino para meus filhos, todo mundo que vem a mim... Porque são 2 agora. São 2. Um de 15 e uma menina de 11. Legal. Mas eu não me ocupo do problema dos outros, eu já tenho os meus. E o fato de ser lésbica e ter uma família não faz parte dos meus problemas. Isso pode ser um problema para os outros, então eles se ocupam disso. Ok. Vamos lá, Henrique. Nós estamos, então, no seu setor agora. Do que a gente vai falar com você? Você tem um negócio de filho também. Também. Mas a gente vive hoje um cenário, né, muito complicado em termos de efetivação de direitos, porque a efetivação de direitos hoje ela não vem do poder legislativo, que deveria ser o poder originário para a garantia de direitos. Ou seja, dentro de uma estrutura de poder executivo, legislativo e judiciário, né, primeiramente, quem define as leis é o poder legislativo, né? Na medida em que aqueles e aquelas representantes foram eleitos por sufrágio por voto. Deveriam representar as nossas vontades. Deveriam representar nossas vontades, né? Só que a gente vê que hoje, por exemplo, o cenário atual, né, legislativo brasileiro, seja na esfera municipal, estadual e federal, é um cenário de um conservadorismo, né, que tem matizes piorando, né? fundamentalistas, com base em conservadorismo por si só ou com base em questões religiosas, que impede que determinadas pautas avancem. Então, a gente tem, por exemplo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ela foi aprovada, né, junto ao Supremo Tribunal Federal. Ela foi permitida por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode mudar a qualquer momento. Ou seja, não existe uma lei hoje em dia que garanta o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso é uma questão que se coloca no atual Estado brasileiro de garantia das leis, porque não existem direitos efetivados. Por que? Não entendi. Por quê? Não tem a lei, não existe a lei, não foi nada nunca? Existe o Código Civil, que diz que o casamento é reconhecido entre um homem e uma mulher, né? O Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação que se desenvolveu em 2011, um julgamento em maio de 2011, entendeu que a união estável entre homens e mulheres poderia ser estendida para pessoas do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, né? E por meio da resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, né, aquelas pessoas que tivessem uma união estável, né, que fossem do mesmo sexo, tivessem uma união estável, poderiam ir aos cartórios, converter aquela união estável em casamento. Eu não sabia. Eu achei que você podia chegar lá e casar. Você tem que ter hoje primeiro... Você já pode. Ah, tá. Né? Hoje você já pode. Agora, você não pode por conta de uma lei. Você pode por meio de uma decisão judicial. Tá. E em caso de mudança do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo em caso de mudança de entendimento, isso pode cair. E isso caindo não existe uma lei específica, né? Então, a gente tem hoje uma grande questão que se coloca, que diz respeito às garantias dos direitos fundamentais
das pessoas LGBT, né, que não é feita pelo Poder Legislativo, mas sim pelo Poder Judiciário. Entendi. A gente fala em mudança de nome social, né, em permissão de utilização de banheiros por pessoas transexuais e travestis, que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a gente vê hoje uma judicialização das relações sociais. A gente está vendo uma judicialização da própria política também. Exatamente. Então, retrata um pouco do país, né? É um retrato do país. A gente tem problema com nossas instituições democráticas, né? A gente vive um avalanche de questões. Mas você não acha que é mais problemático a gente se deparar com o lado conservador da sociedade através desse aspecto legislativo que está muito reacionário mesmo? Isso não é mais preocupante? Porque nada me garante que uma legislação um pouco mais avançada passaria nesse Claro, não. Congresso. Isso não é nenhuma garantia. Isso está muito longe de acontecer. Entendeu? Então, do jeito que está bom, porque pelo menos o Supremo está garantindo. Claro, mas Mas até quando? A leitura que eu faço é o seguinte... Não, até quando aqui vai ficar difícil, né? Porque até quando tanta coisa. Claro, mas a leitura que a gente tem que fazer é o seguinte, qual é o entendimento que a gente tem, né? Se numa democracia, né, num regime de repartição de poderes, poder executivo, judiciário e legislativo, as medidas do poder executivo e do legislativo não são suficientes para garantir os direitos das pessoas LGBT, e esses direitos só são garantidos por meio do judiciário, nós temos um problema de democracia. Com certeza. Então, a gente tem, de fato, os direitos garantidos, mas que mudam a todo tempo. Tem uma incerteza, Uma certeza em muito relação grande. a isso. Incerteza Tem muito toda a grande. razão. A história do filho, você não vai contar. A história do filho, acho que é como a gente está num processo judicial ainda, eu prefiro não comentar esse caso. Não acredito nisso. Eu não estou acreditando. Quer dizer que eu prometi que ia contar para os telespectadores uma história e eu não vou poder contar. A história da Ana Lúcia é bem parecida com a minha, então acho que ela acaba sendo mais pontual. Eu vou ter que inventar um personagem que tem uma história. Eu vou dar um jeito. Já eu vou pensar uma saída. Maria Lúcia, vamos lá. O meu é anônimo. Me conta como foi. Você só tem o Gabi de Não, filho? tenho mais 3. São 4 filhos. Ah, você tem 4 Tenho filhos, 4. você não brincou em servir. Não, O Gabi tenho é o mais 4. novo, mais velho? É o do mais meio? novo. É o mais novo? O mais novo, está com 23 anos, fez agora. Tá. E a mais velha com 37. Como é que você era antes do Gabi? Porque a gente sabe que a gente aprende com o filho, é o filho que nos educa e é o filho que revoluciona a nossa vida. Até então, a gente pensava que a gente mandava nas crianças, mas a gente descobre que eles é que mandam. Que eles é que mandam, né? Como foi a sua conversão ao Gabi? Para mim, na época, assim, né, que eu descobri realmente, quando em relação... Ele veio conversar com você? Ele veio conversar comigo e tal. Mãe, claro, que eu desconfiei porque ela saía muito e não tinha horário certo para chegar. Aquele negócio de a gente cobrando muito dela, né? Tadinha. Então, cobrar, o Gabriel, você vem para casa a tal hora e tal. E ela assim, não, mãe, mas eu estou no cineminha, estou naquela coisa e tal. Então, realmente, foi aí que a gente começou a desconfiar um pouco. Mas aí depois ela chegou um belo dia e falou, mãe, aí eu quero conversar um negócio com vocês. Tá bom. Quando ela falou, eu não gosto de homem, eu gosto de uma menina. Aí aquilo, né, realmente a gente tem uma reação diferente, né? Mas fazer o quê? Aceitamos, amamos ela do mesmo jeito e tudo, mas temos uma relação muito boa. Entre família, os pais, todo mundo, todos nós temos uma reação muito boa, uma relação muito boa com ela. E aí, até o momento que ela disse, não é bem assim, mamãe. Não é bem assim, mamãe. Como você pensa, mais complicado É mais pouco. complicado ainda. Eu não vou dizer assim que é fácil, não é. Claro que não. Né? Mas a Nada gente... é fácil, nenhuma criança facilita a nossa vida. Não. Entendeu? Entendeu? Porque se não é isso, entendeu? É porque tem intolerância a glúten, porque, entendeu? Tem convulsão no meio da noite, sabe? Eu tenho convulsão no meio da Sabe, noite. é um inferno. Não é não, Ana Lúcia? Alérgico. O ser humano em si é complexo, né? De uma forma geral. Complexo Né? pra caramba, né? E conviver, né? Com não só a família, como a sociedade também, né? Esse que é o problema. O problema é mais a sociedade. Mais né? a sociedade. É isso que eu dizer, falo. não é a pessoa Que não é quando... fácil de aceitar, A né? Você família sabe. gosta. Quando tem que gostar, né? Porque Ou O então problema não é a gosta, sociedade né? que é doente, não é a pessoa, né? Quando a gente pessoa. luta pela despatologização, porque ser trans não é uma doença.
A doença está na sociedade que tem dificuldade de... Você não... Quando vem a classe médica e quer patologizar uma condição de uma pessoa transgênero, e a gente tenta explicar isso, ser transgênero não é uma doença. Mas a pessoa tem uma série de complicações psicológicas. Claro, se eu te passasse a vida inteira te rejeitando, a sociedade inteira te rejeitando, você não teria problemas psicológicos? Qualquer um tem. Então você tem que curar a sociedade, não é a pessoa. O Estado é um repressor, completamente, num sistema meio que unário que a gente vive, não um sistema binário, um sistema completamente machista que a gente vive. Então, eu acredito num sistema unário, em que a gente é reprimido constantemente, em banheiros, em que em banheiros não há banheiros trans. Então, é muito complicado. Eu acho que o Estado é um... E como você falou, o problema não é... se você não tem um problema comigo, entendeu? Frase de Bukowski mesmo, né? O problema e aí que você acaba, cresceu, você não tem problema, você acaba jogando esse problema para dentro de si mesmo, que todo mundo faz com tudo na vida. Deixa eu ir para o intervalo, a gente volta já para o segundo bloco, ok? Hoje, o Sem Censura está falando sobre o Dia do Orgulho LGBTI. Vamos lá. O que você estava falando sobre essa sua nova consultoria de crianças trans? Isso é interessante. Como eu terminei uma pesquisa agora na Fiocruz, dentro de gênero, sexualidade e direitos humanos, o nicho que eu escolhi falar foi sobre transgêneros infantis. E curioso que a turma a grande maioria da turma vinham de direito ou vinham de psicologia. E aí, quando eu falei no tema, os psicólogos quicaram, né? Você é louca, você vai meter a mão nessa cumbuca. Porque falar em transgêneros, vários pesquisadores já falaram, mas transgêneros infantis é uma coisa que ninguém toca no assunto, né? E tive muita dificuldade de achar na pesquisa. Na área de educação se falou um pouquinho, mas em psicologia não tinha nada escrito, né? Nem mesmo o maior especialista no país, que é o Dr. Sadê, de São Paulo, que trata transgênero infantil, academicamente nunca falou. Nunca produziu nada para você? Eu fui achar lá fora, principalmente nos Estados Unidos. A doutora Olson tem mais material escrito, mas um médico canadense, uns médicos holandeses também. E por aí eu fui produzindo a minha pesquisa. Achei alguma coisa na psicologia sobre adultos, da Jaqueline de Jesus, muito na sociologia de Berenice Bento, que produz muito no Brasil sobre transgêneros. E aí comecei a mexer nisso. Explica para mim, já que você pesquisou um pouquinho. Em relação à criança, a criança que se descobre gay, a criança que se descobre trans. Como é que isso se processa na cabeça? Porque... é isso que interessa, é aquele negócio que o Caio estava falando. São duas coisas diferentes. Ser gay e ser trans são duas coisas diferentes. Com certeza. Ser gay é uma coisa... a Letícia Lange, que é uma mulher trans e socióloga, ela tem uma explicação que eu acho muito bonitinha, muito simples de entender. Tá. Né? Gente, sexo é uma coisa que está entre as pernas. Tá? Identidade de gênero, que é como você se identifica, está no seu crânio, entre as orelhas. Tá? É como você se vê no mundo. Você olha para o espelho, quem que você vê? Identidade de gênero, como você se identifica. E orientação sexual é quem você quer, quem você deseja, está entre os seus braços. É quem você ama, quem você quer. Então, assim, sexo entre as pernas, orientação sexual entre os braços e identidade de gênero entre as orelhas. É bem simples, bem facinho de entender. Até criança não entende esse conceito, para a gente não misturar mais. Então, ser gay é orientação sexual. É o abraço. É quem eu quero abraçar, quem eu quero... Está no outro. Ser seu desejo pelo outro. E ser trans... não tem nada a ver com o outro. No espelho. Não tem nada a ver com o outro. Mas tanto o Caio falou uma coisa tão interessante. O Caio eu posso ser trans e desejar uma pessoa. Eu posso ter nascido com um sexo masculino, me ver como mulher e desejar outra mulher. Homem, então eu vou ser uma trans lésbica. Tá. Eu posso ser uma trans heterossexual ou uma trans lésbica. Okay. Mas uma coisa que o Caio falou, eu gostei, que ele disse que essa história de gênero que é confusa. Porque tem também os fluidos de gênero. Porque, na verdade, é aquele negócio... E não estou pondo o internauta aí.
Olha Vamos só, para o e tem internauta. umas perguntas interessantes. A Joana Celso Monteiro, ela disse que adorou sua música, Caio, música maravilhosa. A Fernanda Alice pergunta para Ana se você já vivenciou algum momento de preconceito na sua família. E a Valéria Souza pergunta para a Dona Maria como ela percebeu que o filho dela era transexual e qual foi a primeira reação. Vamos lá. Responde primeiro. Pode ser a Ana que foi a primeira. Perdão. Se você já vivenciou... Na sua família que ele falou. Isso. Preconceito não tem como não ter. É assim, eu digo que não no sentido... Dizer que já não teve alguém que já falou alguma coisa, já, mas ele não cola, entendeu? É como se fosse um adesivo que alguém quer botar em você e você permite que ele afete em você ou não. Óbvio que nunca teve ninguém tentando me assassinar. Nunca teve ninguém... Mas, assim, aquela coisa da ofensa... A frasezinha desagradável. Por exemplo, eu já tive uma vez no carnaval, em Ipanema, onde tem ali na Farm de Amoedo, meu filho devia ter uns 3 anos. Eu estava lá com a minha mulher, com meu filho, no meio de um bando de travestis, transgêneros e homens héteros, cisgêneros, vestidos de mulher, mas numa concentração maior de pessoas LGBTIs. E a gente porque era muita gente, a gente entrou num bar para ficar sentado numa mesa, porque eu estava com uma criança pequena. Mas estávamos numa mesa só de mulheres gays, lésbicas, né? E aí, uma mesa do lado, pessoas cisgênero, ai, que absurdo com a criança aqui, né? E a gente olhou assim e riu. Não colou, não me ofendeu. Como eu digo assim, ela tem um problema com isso. O problema é dela, ela que trate do problema dela. Eu não me ofendo. Eu sei o que eu estou fazendo ali, eu sei por que eu estou ali. Não me afeta. Isso que você falou é muito importante, porque qual o problema que a gente tem hoje em dia, né? Quando essa repugnação, essa recusa, repulsa, né? A ser ofendido, né? Essa recusa da sociedade, ela se transforma em violência física, né? Então, qual é o grande problema que a gente vive hoje em dia? São as pessoas travestis e transexuais, né, que estão fora dos grandes centros urbanos, sobretudo no norte, nordeste do país, né, e que são alvo direto da agressão, porque tem uma interseccionalidade aí de raça, de classe, né, de forma de estar na sociedade que não é aceita. Né? E essas pessoas são assassinadas, essas pessoas são rejeitadas pela família, né? Então a gente vive um problema hoje em dia, por exemplo, de ser transexual e travesti, né? Que a gente conversava no início, né? Do caso da Dandara, por exemplo, que foi um caso bárbaro, né? E que reflete justamente essa falta de aceitação da sociedade e das famílias. Repete, né? O caso da Dandara, qual era? A Dandara estava no Ceará, era uma mulher transexual, né? Que foi assassinada a pedradas e colocada num carrinho de pedreiro, né? Mas foi assassinada e arrastada, brutalmente, né? Brutalmente, de forma lenta, né? Torturada verbalmente, e fisicamente. E ela falava, né? Falava seu nome, né? Enquanto estava sendo apedrejada, falando seu nome, sua identidade, falando quantos anos. E a compaixão não havia, né? Então, e um dos torturadores filmando para passar... Para poder postar em seguida. Ok. Tem a pergunta da Valéria, que é para a Dona Maria, como que ela percebeu que o filho dela era transexual e se teve uma primeira reação, como é que foi isso? Não, a primeira reação, como eu falei antes, né, que realmente quando ela me chamou, que ela falou, ele falou e tudo, ô mãe, tal, a reação, isso todo mundo já leva aquele tchan, né? Então foi o meu caso, eu tchan. Mas parei, respirei e falei assim, não, tudo bem, vou aceitar, é uma opinião sua, e eu também, e eu vou arcar com você junto, né, e tudo, e vamos tocando, não importa a sociedade, enfim, o importante é a família, não tendo a rejeição da família, que isso é o mais importante, foi o caso dele, não teve a rejeição da família, tanto meu marido, como os irmãos, todo mundo aceitaram numa boa, entendeu? E foi indo, aí você perguntou da transformação. É isso. Da transformação dela tem o quê? Tem uns 2 anos que ele fez essa transformação. Mais ou menos 2 anos. E em relação a esses 2 anos que ele fez essa transformação, aí eu senti realmente o quê? Começou ela a tomar os hormônios e tal, começou a crescer a barba. Aí um belo dia eu olhei assim para ela e senti, o que é isso? Olhei assim no rostinho. Você não sabia que ela... Não sabia que ela estava fazendo tratamento. Ele, Maria Lúcia. Ele, desculpa. Ele estava fazendo tratamento
E depois, aí com muita pressão, fui em cima dela, falei, por que você está tomando hormônio? Ah, mãe, porque eu quero me modificar e tal, quero ser homem. Tá bom. Então, quero ser homem, vou aceitar e tal. E aquela transformação do cabelo, do pelo na perna, né, no peito. E a voz também, a voz dela mudou e muito. Então, quer dizer, eu aceitei. Você sente o Gabi mais feliz do que antes? Sinto. Ela é mais feliz hoje em dia do que antigamente. Do que era, né? Do que era antes. Pelo simples fato de ter falado com vocês, deu uma melhorada, não Deu uma foi, não? melhorada, né? Ela se sentiu segura e realmente eu sinto que ela é mais feliz hoje em dia. De ser quem ele é, né? O Gabriel. Ok. Vamos lá. O que é transgênero? Transgênero é um termo guarda-chuva para abrigar várias outras designações lá embaixo. Você vai ter o travesti, o transexual, enfim, se a gente for colocar aqui, tem N outras palavras, algumas que vão ser bem específicas a denominações físicas, outras que têm conotações mais políticas. Tá. Tem vários outros, a gente precisaria de um rol aqui e de mais tempo de programa, mas todas elas ligadas a uma passagem de um gênero para outro. Mas é importante dizer que, na realidade, existem trabalhos que falam em 31 gêneros para... Tudo bem. E existe até o gênero fluido. Tem pessoas que elas não querem ser classificadas em gênero nenhum. Ou... É porque incomoda tanto essa problemática que você diz, não, afasta de mim essa coisa, né? Vai, afasta de mim esse Volta a cálice. ser uma questão do Estado também. Sim. E aquilo que você estava O falando. identificar na identidade como gênero. Tem o caso na Austrália, né, bem famoso, do primeiro sem gênero, que era um caso... Mas olha que interessante, isso nada mais é que um desejo. Eu acho que isso aí vem da coisa de um machismo e de uma necessidade de domínio dos corpos. Do machismo do homem do masculino sobre o feminino, opressor. Eu preciso definir o que é o masculino, que tem o domínio e o poder, e o que é o feminino que vai ser oprimido. Então eu tenho que definir. Sim. Como assim eu não vou definir? E você que não quer ser o masculino e quer passar a ser o feminino, como assim você vai abrir mão dos seus privilégios masculinos? Eu acredito num sistema unário machista. A gente como tem... assim a gente não vai definir? isso que você tá dizendo, a pessoa está grávida, todo mundo fica incomodado. É menino ou menina? E isso é naturalizado, né? Isso Esse é sistema é Tenta naturalizado. comprar um presente numa loja. Entra numa loja de brinquedo, eu queria comprar um presente para uma criança, para um aniversário. Mas é menino ou menina? É um brinquedo. Mas é para menino ou para menina? É um brinquedo, não é para brincar com a genitália. Entendeu? a cor, Se fosse né? para brincar Cor com a de menino, genitália, cor eu ia de para uma menina. loja de brinquedo sexual. Então, é brinquedo. Pode ser panelinha para menino, ele pode ser um chefe gourmet. Né? Vai brincar de Masterchef. Pode ser um carrinho porque ela vai dirigir. Não importa, é brinquedo, é para criança. Né? Então a gente fica, se está grávida, é menino ou menina? Mas por que você quer saber? Ah, para decorar o quarto. Por que tem que ser azul? Há 400 anos atrás, rosa era cor de homem. Tudo isso é definido. Como é que é o nome? É uma convenção cultural, né? Convenção. É o tabu, né? A gente está vivendo uma época de... Não dizendo que outras épocas estão quebrando o tabu, mas eu acho que há uma pauta muito a ser... Há um paradoxo entre forças que estão pensando, né? A representatividade é uma coisa muito clara. Hoje a gente quer ocupar os espaços, por isso que há tantos rótulos. E as pessoas perguntam, para que tanto rótulo? Há uma representatividade, as pessoas querem lugar de fala, elas querem um rótulo ali. Então é o direito delas. Enquanto isso, há pautas absurdas, como a gente tem visto no Congresso, coisas absurdas fundamentalistas, de origem religiosa, que não há espaço para isso em 2017. Até que ponto essas pautas de origem religiosas, elas são verdadeiramente religiosas ou se são só uma forma de manipular a massa em nome do poder e do poder político e do financeiro. Porque quando você pouca preocupação mostram realmente com a religiosidade das pessoas. Deixa eu só voltar aqui a minha listinha. Cisgênero. Cisgênero é o que as pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Nasceu com a genitália feminina, disseram para essa pessoa que ela ia ser mulher, lhe deram um rol de expectativas de comportamento para o resto da vida e essa pessoa se identifica com isso. Ou seja, a maioria das pessoas. Você é cisgênero? Eu sou cisgênero. Tá.
Eu nasci com genitália feminina e me identifico com comportamentos femininos, com exceção que a sociedade fazia expectativa que eu me Não, casasse tudo com bem, um homem. aí isso é outro problema. Não, isso não é um problema. Isso é Isso um não é um outro problema. problema. É outra questão, mas não é um problema. Não vou nem comentar, porque como eu fiquei enchendo o saco da Maria Lúcia para ela chamar o filho dele. Ok, vamos lá. Henrique, você é cisgênero, eu sou cisgênero, Maria Lúcia é cisgênero. Quer dizer, o único que não é cisgênero aqui é o Gabi. É isso? Até onde a gente sabe, né? Até a gente sabe, a gente não sabe. A Sabe gente por não quê? sabe. Eu não sei o que você tem entre as porque, pernas. pois é. Ah, Entendeu? tá. Do ponto de vista... Do ponto de vista de qualquer, qualquer coisa. A gente não sai na rua perguntando. Eu não sei qual é a Então, por que passabilidade. precisa dessa lista aqui? Porque a sociedade é que se preocupa com isso. Eu Porque não me preocupo. a grande questão é o seguinte. Por né? que está havendo essa quantidade, essas 34 Em definições Nova de York sexo? são 56. Já aumentou? A última vez que eu vi era 56. Entendeu? Por que está existindo isso? Porque existe essa quantidade de termos, né? Os termos também são culturais, né? A gente está falando de construções culturais. Da mesma forma que esses termos são construções culturais, a designação ao nascer, né, por meio de uma certidão de nascimento, daquele ser humano ser homem ou mulher, também é uma construção cultural. É uma forma que a sociedade impôs, por meio do direito, para controlar os corpos. Então, eu tenho tantos homens e tantas mulheres na sociedade. E a sociedade, de outra forma, vai apresentar argumentos diferentes, construídos culturalmente, né, para apresentar outras formas diferentes daquela do Estado. Então, são essas denominações que já atingem, sei lá, a casa das 30, 40 denominações, né, que vão designar formas de estar no mundo. Né? Por que é necessário isso? Ou por que a gente tem que valorizar isso? Porque são formas de lutar por direitos específicos. Entendi. Então, as pessoas trans têm uma pauta, por exemplo, diferente da pauta daquele gay ou daquela lésbica que é cis. Entendi. Que a gente fala do quê? Do nome social. Então, a gente hoje não consegue ter um registro unificado. Gente, é assim como, para Ana Lúcia não tem a menor importância que ela vá no banheiro das mulheres. Agora, Sim. para um trans isso é muito mais complicado. É Nesse por aí. ponto, ir no banheiro e no ponto, por exemplo, do que a gente tem de registro de assassinatos de pessoas transexuais, porque as pessoas muitas vezes maior. não são registradas pelo nome social, mas pelo nome de registro. Então, o que fica para o Estado é que morreu um homem, não uma mulher transexual. Então, isso impede que a gente tenha números específicos de assassinatos de pessoas trans e, como consequência, políticas públicas. Claro. Porque o que é uma política pública? É a eleição de um tema, né, pelo administrador, pela administradora público, que considera relevante. Se eu não tenho um número expressivo de assassinatos de pessoas transexuais, por exemplo, não justificaria em tese uma Nada. política pública. Claro. Então tá. Então tudo tem um certo sentido. Sim. Agênero, Sem gênero definido. sem gênero definido, é aquilo, ninguém não quer nem saber, não aguenta mais, né? Não quero. Você tinha falado antes num outro termo, gênero nenhum. Fluido. Fluido. Não, sem nenhum, não, parecido. fluido. Ah, sim. É diferente. O fluido, ele é agênero? Não, Tem uma... não. O agênero é nenhum. O A, como... Negação. Negação. É como... Te aprendeu isso na escola. Não Estado. Tipo, não quero saber. Anomia. O A como não presente, né? O gênero fluido é aquele que transita Um momento, pai. em vários lugares e não quer definir nenhum. Intersexo é diferente de trans? Sim, o intersexo, ele está num outro lugar mais biológico mesmo, de uma genitália que nasceu fisiologicamente ou com as duas ou em algum lugar entre as duas. Tem crianças que nascem com pênis e vagina, com útero e com... E o termo hermafroditismo É não se usa mais. uma das possibilidades de intersexo. Entendi. A gente, na escola, aprende o hermafrodita porque ele é uma das mais frequentes possibilidades de intersexo. Isso. Por isso que, quando vão exemplificar para a gente, exemplificam esse. Mas, na realidade, por exemplo, tem a síndrome de Klinefelter, tem N outras formas de ser intersexo, né? E ele é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Por isso, quando você pergunta assim, mas fulano, esse gênero, não sei o quê, a gente não sabe. Não pode Tem saber. muito mais pessoas na sociedade do que a gente imagina
que são até mesmo intersexo, só que não é uma coisa que a gente sai perguntando, oi, tudo bem, você é advogado, você não se apresenta assim, oi, tudo bem, eu sou Ana Lúcia, eu sou intersexo, não é? Você não fala. É um tabu falar sobre essas coisas. E até porque quando também se é cisgênero, você não sai se apresentando, oi, muito prazer, eu sou Ana Lúcia, eu sou cisgênero. Então, por que você vai falar se é transgênero, se é o quê? Você não fala essas coisas. Como o meu filho mesmo no outro dia. Quando as pessoas assim, você fala que tem 2 mães, ele fala assim, tanto quanto você fala se tem um pai e uma mãe. Ninguém sai, oi, muito prazer, eu sou o André, eu tenho 2 mães. Porque ninguém fala, oi, eu sou o Marcelo e tenho um pai e uma mãe. Já o trans, quando ele diz, eu sou Marcelo, isso tem maior importância. Eu sou Marcela é um nome, não precisa. Como a pessoa gosta de se reconhecer e ser reconhecida. Não, né? Isso tem importância. É mais complicado. Vamos para o intervalo, um outro, depois é o último bloco, hein? Participe aí. Nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando do Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Bruno. Olha só, a gente tem até hashtag para Dona Maria. A Camila, ela diz, olá, boa tarde, meu nome é Camila, sou gaúcha e graças a Deus tenho apoio da minha família. Não vou negar, sofro muito preconceito sim, infelizmente, mas apoio da família é tudo. A Fernanda Jorge diz que lindo ver a atitude da mãe ir ao programa falar sobre o amor pelo filho. Parabéns pela coragem e pela iniciativa, hashtag somos todos Maria. O Eduardo Oliveira diz que sou um homem transgênero, mas meus pais também não sabem. E a Lígia Oliveira tem uma pergunta para a Ana Lúcia, que ela faz é uma comparação. Ela quer saber se você acha que a sociedade hoje reage com menos ou mais preconceito do que na época que você engravidou. Eu acho que com menos no sentido de que é mais falado na sociedade. Pelo menos nos grandes centros urbanos a gente tem mais possibilidade de falar no assunto. A própria internet hoje vincula mais, existem os grupos de apoio que você tem hoje na internet para poder encontrar iguais, né? Ao mesmo tempo, todo o movimento fundamentalista também cresceu. Então, para as pessoas que vivem dentro desses espaços religiosos, talvez nesses espaços seja mais difícil. Henrique, eu queria te fazer uma pergunta em relação a um amigo meu, que é o seguinte, existe um casal de 2 moças que vivem juntas. E esse amigo meu, ele deu o sêmen para uma delas ficar grávida. Ele pode ser, entendeu? Vai registrar a criança como das 2. Claro. Não é isso? São as 2 mães. Isso. Depende do acordo que eles fizeram. Se ele vai querer incluir ou não. Ele não pode entrar. Pode, claro, mas aí você vai ter que entrar com ação específica, que é uma ação de reconhecimento de multiparentalidade. Né? Existe isso? Existe isso, né? Existe essa forma de reconhecimento. Uma figura jurídica reconhecida. Existe. A questão isso não existe por lei, né? Existe essa ação que vai ser decidida pelo Poder Judiciário, né? E o que o Poder Judiciário vai levar em consideração? Né? O melhor interesse da criança, né? O interesse da criança, de acordo com a vontade das mães e do pai, de ter o direito a ter 2 pais e 2 mães de acordo com a configuração que se arranjou ali, né? 2 mães e um pai ou 2 pais e uma mãe, né? Enfim, aquela configuração que se arranjou ali. A grande questão é que o Poder Judiciário hoje e o Poder Legislativo nem se fala, enfrentam, né, essas situações ainda muito a reboque do que outros países, né? Ainda é muito difícil, por conta de falta de legislação específica, para os juízes e juízas decidirem facilmente sobre essas questões. Então, esse rapaz, ele vai entrar na justiça e ele vai ficar esperando um juiz se ele tem direito ou não. Tá. Isso se for a vontade dele e seu pai, né? Se não, ele não é necessário. Mas isso se tiver tudo bem numa boa, né? Se numa todos boa. Os 3 estiverem de acordo. Claro. Porque senão vai ser um inferno. Vai ser um inferno. E aí você tem a situação que é mais comum, né? Que é justamente o caso da Ana, de você ter um doador anônimo, né? E aí facilita. Facilita. Sim. Apesar de você poder saber quem é. No meu caso, eu escolhi um doador anônimo. Mesmo. Banco de sêmen. Mas tem algumas pessoas que optam por um
doador conhecido. Um Conhecido. amigo que doa o sêmen, mas não entra na certidão do nascimento da criança. Tá. Seu filho se manifestou algum tipo de interesse em saber, não? Nenhum. Apesar de eu mostrar o portfólio, não tem a identidade do doador, mas tem foto, ao longo da vida dele, mostrei algumas vezes, até os 3 anos ele olhava assim, aí depois eu mostrava de novo, tem uma hora que ele me perguntou assim, mãe, por que você me Insiste mostra isso tanto toda nesse hora? assunto, né? Aí nesse dia eu parei de mostrar. Não. Agora, quando você quiser saber, que me pergunte. Aí eu falei né? assim, ó, tá aqui, entendeu? É seu, na hora que você quiser, você vai lá e olha. Tá certo. Mais alguma coisa, vai? Não, por enquanto não. Então tá. Em relação a tudo que a gente falou hoje, o que mais que a gente precisaria falar, que a gente não poderia deixar de falar? Eu acho que, no meu caso, que faço trabalho de pesquisa e militância, né, LGBTs em particular com crianças trans, é que as famílias procurem entender e procurem especialistas. Não vá pelo senso comum do que foi aprendido até hoje, do que acha normal. Que normal é uma coisa muito relativa ao lugar onde você cresceu e ao que lhe foi ensinado. Então, o que é normal, o que foi normal há 100 anos atrás, hoje é diferente. Há 100 anos atrás diziam que não casar na igreja e casar só no civil iria acabar com a família. E a família não acabou. Há 50 anos atrás, quando foi permitido o divórcio e acabar com a família não acabou. Hoje, dizer que casar pessoas do mesmo sexo e permitir que elas adotem crianças vai acabar com a família. E essa família não acaba nunca, porque família, na realidade, é amor, cuidado entre pessoas que se amam e não pedaços de papel. E na verdade, essas famílias precisavam ser um pouquinho menos conservadoras, né? Isso seria uma boa coisa. As pessoas têm que parar de ser hipócritas, né? Porque família são pessoas que se amam. E hipocrisia que é interessante, por exemplo, quando a gente viu o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, né, com aquela sessão de domingo, das pessoas defendendo a família, defendendo a moralidade, né? Um ano depois, praticamente, aquelas pessoas, né, já foram identificadas como envolvidas em escândalos de corrupção, de desvio de verba. Então, que tipo de família, né, a gente tem como ideal? Eles estão defendendo. Casamento, com Agora, vários filhos. Caio, deixa eu só voltar para você o seguinte, na medida que você também é um militante da causa, o segundo momento mais difícil é o quê? A escola? Sim, na medida que há tantas coisas em pauta, escola sem partido, escola sem discussão de gênero, Não, tá de falando de sexualidade. bullying, de piada, de clima. Isso passa por isso, né? Se você não há uma discussão na escola que precisa ser falado, né? Precisamos falar sobre gênero na escola, né? Porque há uma família em tabu conservadora diante de tantos fascistas que têm saído do armário nesses anos, porque há um avanço de pessoas fascistas, ignorantes, e estatisticamente o Brasil continua matando travestis. Então, na escola, acho que na escola precisa ser discutido, né? Precisa ser didático, isso precisa ser colocado como didático, as pessoas precisam aprender as coisas. E a escola passa para uma educação, entendeu? Não compete só a família educar. A escola precisa trazer pautas colocando o bullying, discutindo, dando a importância devida. É uma teoria de respeito, né? Claro. Isso não é o respeito. Você teve uma boa acolhida na sua família? Sim. Minha mãe sempre me deu todo o aparato necessário. Eu sempre, como ela disse muito bem, eu também, a questão do preconceito é um adesivo, sim. Por isso que se fala muito em empoderamento, eu acho que o empoderamento é uma palavra, é um conceito interessante para se pensar. É preciso dar força e potência para essas pessoas que se sentem fragilizadas. Estava conversando com o Henrique também sobre a invisibilidade de negros nas periferias, trans, os gays, afeminados, travestis, enfim, negros, né, nas periferias, que é muito pior. Né? Se um branco de classe média sofre, imagina na periferia lá. Exatamente, vendo muito esses fácil números, eu não sofrer que é preconceito exatamente isso. Os assassinatos são de pretos, gays, pobres. Quer dizer, aí fica complicado. E é o que você fala. Você me perguntou se eu sofri preconceito. É muito mais fácil eu não sofrer como mulher branca na Zona Sul do Rio de Janeiro. Colégio, acho que saiu. O que você comenta, né? Quer dizer, o que não poderia deixar de ser dito aqui, que eu acho que é importante, né? Quando o Caio apresenta a música dele, né? É um protesto contra um Estado que tenta rotular a gente e, ao mesmo tempo, invisibilizar. Porque o rótulo só vale se for válido para o Estado.
né? Claro. Então, o grande problema hoje... Significar direitos. Exatamente. No rótulo, tudo bem, mas com direitos, né? Senão... E de onde é que surgiu esse dia hoje, né? Surgiu de, justamente, o Estado tentar impor um padrão de moralidade em Nova York para um grupo de travestis, transexuais, homossexuais e lésbicas. Esse grupo se insurgiu contra aquela ação do Estado e apresentou uma nova forma de ver a vida e viver o mundo, né? Viver as suas potencialidades. E o que a gente vive hoje em dia, e a gente comemora esse dia por isso, né? É a necessidade de lutar por direitos daquelas populações que são invisibilizadas. De quem está em Campo Grande hoje em dia, né, e se identifica como transexual e a família coloca para fora de casa. Né? E como é que essa pessoa vai viver sua identidade de gênero e sexual, né, quando a família te coloca para fora de casa? A prostituição não é uma opção, ela não é quase uma obrigação, é uma obrigação, que é a única forma vivo. de você ganhar. Tem o filme que a gente amanhã, a Rogéria vem aí, e a gente assistiu o filme. Você assistiu também, né? O Divinas. Tem um momento que a Jane Castro fala isso. Ela diz assim, não tem saída. Tá pensando o quê? Que a gente tem saída? A Giovanna Cambroni, que já esteve aqui também com você, ela tem uma frase que eu acho que ilustra isso muito bem. Uma menina aos 15 anos ganha uma festa de debutantes. Uma menina trans aos 15 anos ganha uma caçada da rua para se prostituir. Com certeza. E aí a gente aponta e julga, né? Mas é nós que as colocamos lá. Quem quer contratar para a sua loja, para a sua indústria ou para a sua casa, até como empregada, uma menina trans, uma moça trans? Ninguém dá emprego. É complicado. Você vai cantar o quê? Eu vou cantar a Utopia também, uma canção que permite Você vai cantar emanar duas amor. canções, porque a gente vai começar... vai terminar Facebook o Sem continua. Censura e depois a gente vai para o Facebook. Então, a primeira qual vai ser? Chama-se Mera. Então tá. Parecidíssimo com Vera. Até rimou. Olha só, deixa eu me despedir aqui do pessoal. Obrigada, a gente vai continuar junto, tá? Mas a vocês que estão em casa, se vocês quiserem, na TV Brasil continua o Cenário Econômico com Adalberto Piotto. A gente vai para o Facebook com Sem Censura. Até amanhã, 5 da tarde, agora... Caio Prado. Somos aquilo que não somos, queremos aquilo que não temos, mera equação do sonho, mera solução de Bhaskara. Estamos aqui por falso acaso, estamos sedentos por entendimento, mera convenção do tempo, mera opinião do amor. Somos aquilo que não somos, queremos aquilo que não temos, mera equação do sonho, mera solução de Bhaskara. Estamos aqui por falso acaso, estamos sedentos por entendimento, mera convenção do tempo, mera opinião do amor. Como é bonito esse rapaz. Não é? Não é impressionante a voz dele? Eu fico encantada. E agora, canta mais. Muito mais.
Já estamos no Facebook, hein? Enquanto você dorme, eles planejam um novo golpe. Golpe. Dão armas aos fascistas, eles são falsos moralistas. Golpistas. Enquanto você ri, eles dão curso ao retrocesso. Golpe. Conspiram ministérios, eles sustentam privilégios. Golpistas. Transformam o oprimido em opressor, bandido. Legislam pela redução da idade penal. Reprimem manifestações com militares. Iludem livremente em rede nacional. Precisamos falar de política. A todo custo a praça pública ocupar. Precisamos falar de política. A nossa luta é pela resistência popular. Enquanto você dorme, eles planejam um novo golpe. Golpe. Grampeiam o seu sono. Eles são ratos desumanos. Golpistas. Enquanto você ri, eles torturam o seu passado. Golpe. E se você não pensa, os mortos não estão na imprensa. Massacram todo dia pobre nas favelas. Defendem morte como pena pra marginal. Revogam previdências de trabalhadores. Governam para exploração do capital. Precisamos falar de política. A todo custo a praça pública ocupar. Precisamos falar de política. A nossa luta é pela resistência popular. Precisamos falar de política. A todo custo a praça pública ocupar. Precisamos falar de política. A nossa luta é pela resistência. Resistência. A nossa luta é pela resistência popular. Uau! Maravilhoso. Felipe, dê um banho. Felipe, dê um banho. Ô Muito Vera, você estava incrível. falando antes aqui com ele, né, que ele tinha o timbre da Betânia. Você viu isso agora? E na internet tem gente também querendo palpitar Eu sobre fico o timbre de voz impressionada. dele. Ainda por cima com essa música toda politizada, foi Nossa, quase uma viagem que pro é passado. Olha só, Essa letra é sua? Levou ele às lágrimas. Ele é compositor, ele é muito bom. Tô impressionado. Caio, foi as lágrimas aqui. Eu fiquei emocionado, porque eu acho que quando a música representa uma geração, né, ela se torna um ícone, né? E aí, o papel da poesia é justamente esse, né? Então, Eu acho, enquanto artista, eu estive em faculdade de Ciências Sociais da Fluminense, políticas, então, enquanto artista, quando eu me identifiquei como artista e me propus a compor, passou necessariamente a minha música, enquanto artista, a serviço de uma sociedade. Então, hoje, essa música foi a minha última música. Eu tenho um primeiro disco que chama-se Variável Eloquente, de 2014. Essa, Golpistas, é uma música que eu fiz há um ano, exatamente depois da fatídico golpe e pela família em 2016. E eu acho que eu busco essa representação. As pessoas precisam na arte esse lugar de fala. E a arte é uma potência muito grande. E a música brasileira tem um histórico enorme de resistência política e de resistência de música, né? Então, eu acho que hoje um artista que não se comunica politicamente, ele acaba não... É o direito dele. Faz muito tempo que a gente não tem um discurso político assim. muito tempo. Não, mas vamos Tem combinar que muito essa tempo. voz ajuda, né? Você é do Rio, hein, Caio? Você é carioca? Sim, nascido em Realengo. Sabia, carioca. Claro, né? Nascido em Realengo. Que absurdo! Alguém já te falou que o seu timbre lembra do Zé Renato, do Boca Livre? Não, daí não tinha pensado. Bárbara Santa Cruz, Ele só acho. quer saber da Nana Caymmi. Não adianta. Teve gente também falando que parece com a Nana. Agora tem uma então pergunta interessante aqui, Vera, do Márcio Hélio.
Ele pergunta se você se vê quebrando tabus e o que você acha dessa nova geração de cantores que, como ele, né, no caso, como você, tem quebrado tabu. Eu acho que ele se refere a Lineker, Johnny Hooker, a Pablo Vittar mesmo. O tabu é uma coisa histórica, né? Eu acho que há muitos artistas quebrando há muito tempo o tabu. Mas eu acho que hoje em voga as pautas de artistas que têm ocupado, que a palavrinha representatividade ela é muito importante. Hoje não faz mais sentido um hétero, por exemplo, representar um gay num teatro. É um lugar que não é um lugar de fala. Então, eu me vejo, sim, quebrando tabus e fazendo música para isso. E é uma gama de artistas que têm ganhado esse reconhecimento. A Lineker, o Johnny Hooker, tantos MC outros. Linda Quebrada. MC Linda Quebrada. São artistas... A Pablo Vittar, que é um fenômeno. Hoje a trans mais reconhecida no mundo inteiro. Ela barrou o RuPaul. E isso precisa ser colocado ser postado na mídia de maneira... É um lugar de espaço novo. Então, eu me sinto quebrando o tabu, assim como um monte de gente da área artística e não da área artística. E a Vera falou uma coisa importante, né? Você falou assim, há quanto tempo que eu não via isso, né? Então, é verdade. O que você traz, eu acho que é incrível, tanto com a sua primeira música Nem Mato quanto Grosso essa, teve... É isso, você entender que o seu corpo é uma instalação política, né? É uma instalação artística, é uma forma de fazer política, né? E não política partidária, mas política como forma de estar no mundo, né? Sim. Política partidária é outra coisa, né? Então, o que eu falo é de política, ou seja, você colocar os seus posicionamentos e as questões da sociedade. Porque tem muita gente que está se identificando contigo, né, por meio da sua música, né, e diz o seguinte, olha, o Caio me representa, né, eu consigo vira uma política orgânica. Orgânica, né? exatamente isso. Coisa, não é a política junto. partidária. Não, né? é tudo junto. Não é o partidarismo. A política partidária é importante. É importante, mas é só uma consciência cidadã, isso, né? exatamente Acima de isso. tudo. É isso. Uma consciência. O Chico de Brasília diz que o programa foi muito elucidativo, precisamos de mais programas assim. Essa ideia. É porque a gente sempre tem a sensação que a gente mal toca nos problemas. Que você começa a falar e que você não aprofunda muito. É muito também, rápido, né? Entendeu? Porque passa muito rápido, né? Tem duas perguntas aqui. Uma mais existencial, que é a do Leonardo Dantas. Ele pergunta o que devemos fazer, então, para quebrar o preconceito. E tem uma que é mais prática, do Gabriel Leal, que pergunta se a união estável entre dois homens só vale quando tem papel assinado ou o tempo de relação caracteriza uma união estável. Depende de qual é a finalidade, mas falando de uma forma geral, né, é reconhecida a união estável pelo tempo de convivência, que você vai provar, por exemplo, por conta bancária conjunta, né, por fotos, por relatos de viagem, por formas de viver juntos, né, testemunhas. Então, a materialização por meio de uma escritura de união estável é um outro ponto. Né? O que acontecia antigamente, como as pessoas, os casais, por exemplo, de dois homens, né, não eram reconhecidos pelo Estado, né? Quando um daqueles do casal falecia, né, a família entrava na justiça para reaver os bens daquela pessoa que faleceu. Né? Hoje isso não é mais possível, porque quando você reconhece essa união estável, você reconhece tanto para homens com homens, quanto para mulheres com mulheres, ou para um homem com uma mulher, por exemplo. Então, você pode provar de N maneiras, não somente por uma escritura, entendeu? E o que fazer para... Acabar com o preconceito. Para acabar com... Assim, se a gente soubesse. Uma coisa geral é a educação, né? Você tem que mudar paradigmas e desconstruir conceitos. Mas, na prática, eu acho que o papel de formiguinha de cada um de nós é começando a não se esconder. É a posição política, é usar a si próprio como um ato político, não se escondendo. Óbvio que, de novo, eu vou falar, é mais fácil para mim, como branca... No Rio de Janeiro, na Zona Sul, com uma determinada posição socioeconômica, do que uma pessoa no interior, numa cidade pequena, negra, numa comunidade mais carente. Mas, e com uma família mais... Uma família religiosa e conservadora. Mas cada um, dentro do seu pouquinho que puder... procurar ir quebrando, desconstruindo, traz leitura, bota um negócio... Pressionar nossos representantes também. Pressionar nossos representantes também, porque hoje a nossa Câmara dos Deputados é a massa... O voto, gente, pelo amor de Deus, é maior importante, né? A gente precisa eleger as pessoas novas, eu não gosto muito de falar de mal da Câmara dos Deputados, porque complicado. eu sei que fomos nós que pusemos eles lá. Fomos nós. Então, eu fico muito quieta, porque por mais
Eu não me reconheço, mas eu digo, mas alguma falando coisa eu pro fiz, né? futuro, a Porque pergunta tá lá. é como é que a gente pode quebrar isso? É no voto. No Pessoas voto. É que vão verdade, votar é no por voto, política. é na É no política, no voto, tá mas certo? eu acho que tem um outro processo que basta a gente pensar, por exemplo, qual era a figura da mulher nos anos 50, né? E a figura da mulher hoje. O papel destinado à mulher era o papel do lar. Então você tinha escolas de economia doméstica, onde aquelas mulheres que eram aceitas na sociedade eram as mulheres que frequentavam a escola de economia doméstica. Então você tinha as mulheres do lar e as prostitutas. Não havia meio termo. E hoje a gente tem, por exemplo, uma Vera apresentando um programa, a gente teve uma mulher que foi presidente da República, a gente tem mulheres presidentes de partidos políticos, mulheres chefiando grandes empresas. Então o papel da mulher em 50 anos mudou muito. Mas mudou muito por quê? Por meio dos movimentos sociais que apresentaram demandas para reconhecimento dos direitos das mulheres. Agora, pergunta para as mulheres presentes se elas acham que mudou o suficiente. Não. Não Mas já mudou, é a partir diferente do do que era. momento que a presidência da Mudou República é impeachmentada muito por pouco. misoginia, é complicado. É diferente, mas é diferente do que era. É diferente do que era. diferente, Então, diferente. existe um problema hoje que é o seguinte: é você ter uma equiparação de salários, né, entre homens e mulheres em cargos de comando, coisa que não acontece ainda. Agora, existe um acesso maior diferente do que acontecia no passado. Tem. Por isso que a grande questão é o seguinte: é educação. Educação seja política, educação seja por meio de políticas públicas que valorizem a diversidade, né? É educação que é garantida por meio de uma legislação específica que proteja as minorias, né? Não para diferenciá-las por meio de preconceito, mas para diferenciá-las garantindo direito. Acho que esse é o grande ponto. Mas não contou o segredinho, né? Tá bom. O segredo fica para Olha a só. próxima. Ô, Vera, posso só fazer, para Pode, deixar pode, o Caio terminar. muito metido? O Caio Para ele metido. sair daqui não vai querer falar mais com ninguém. Que o Carlos Roberto diz, nasceu o novo Chico Buarque. Uau! Caramba! Muito obrigado. Mas deixa É o o Chico cara. lá, eu fico aqui. Sou mais novinho, né? A gente, muito obrigada, Ana Lúcia, Obrigada, Henrique, Maria Obrigada a Lúcia, você. Caio, Felipe, Gabi. O programa chegou ao final, finalmente. Mas amanhã estamos de volta, às 5 da tarde. Até lá.